Então, começando aqui essa conversa com a jornalista Andréa Viale. Oi, Andréa, tudo bem com você? Oi, Anderson, tudo bem? Como vai? Boa tarde, bom dia, boa noite. É verdade, a gente nunca Seja sabe, o né? tempo, né, que É, vocês vão assistir. então a gente nunca sabe em que horário que as pessoas vão ver. Então, agradeço novamente você por ter aceitado bater esse papo comigo e, por consequência, com os meus alunos sobre um pouco do mundo do jornalismo econômico atual, da sua experiência. Sim, E indo direto ao ponto, eu acho que é sempre legal fazer uma pequena apresentação sobre você, né? E aí, na sequência, a gente começa a conversar, tentando fazer uma interação bem dinâmica, porque o pessoal de hoje é meio... Esses vídeos mais longos é difícil de prender atenção. Então, mas eu sei que a sua história e a sua experiência nessa área são extremamente ricas e tenho certeza que vai agradar muito os meus estudantes que vão assistir. Então, para começar, maravilha. eu vou começar apresentando um pouquinho, falando um pouquinho de quem é a Andréa, né? Então, Andréa Viale, jornalista de formação, e tenho uma imensa alegria de conhecê-la desde a época da faculdade, estudamos juntos, brasileira, mineiríssima, e especializada na área de economia e negócios, com um grande ênfase em sustentabilidade, inovação e empreendedorismo, temas em que ela atua desde 2001. Formada pela Unesp de Bauru, tem pós-graduação pela Fundação Dom Cabral em Gestão para a Sustentabilidade e com especialização em Economia Verde pelo Schumacher College, é isso, André? Schumacher, Schumacher Schumacher College College. do Reino Unido. Trabalhou na Gazeta Mercantil, também no Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, e atualmente colabora com veículos Valor Econômico, Folha de São Paulo, Página 22, entre outros. Muitos outros aí, todos que buscam essa competência que a Andréa tem nessas áreas de sustentabilidade. Também é autora do livro O Azul da Mata Atlântica, sobre projetos de conservação ambiental na costa brasileira. Andréa, muito obrigado por você estar aqui conversando comigo e, por consequência, me permitindo levar um pouco da sua experiência para os meus alunos aqui nas minhas turmas de jornalismo econômico, tá? Prazer estar com você aqui. É um prazer igualmente falar com você, Anderson, né? Como você mencionou aí, meu colega de longa data, É né? Nos data. conhecemos na faculdade, muitas interações desde então. E para mim é um prazer, uma satisfação, uma honra falar com seus alunos, contar um pouquinho da minha experiência aí. São 21 anos Uhum. praticamente Aham. atuando na área, né? Em diferentes esferas. Então vai ser muito bom compartilhar um pouco dessa minha experiência. Legal, Andréia. E para começar, eu acho que os alunos têm muita curiosidade sempre quando tem a chance de conversar com um profissional que está no mercado, um pouco sobre isso, né? Fala um pouquinho de como foi o seu processo. O que eu sinto muito dos alunos nos cursos de jornalismo econômico é aquele medo, né? O grande medo da economia, da área de economia. Sim, Você pode contar um pouquinho para a gente sobre o início da sua carreira, como foi suas dificuldades para entrar na área, um pouco da sua história, de como você chegou nesse mundo. Já era sua vontade? Foi por acaso? Dificuldades que você teve para se adaptar? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. perfeito. Então, eu nunca tive a intenção de trabalhar com jornalismo econômico. Foi uma coisa que realmente aconteceu naturalmente na minha vida. Na verdade, eu fiz o meu TCC voltado para jornalismo televisivo. Minha vontade Uhum. era trabalhar com TV, mas eu acabei sendo tragada pelo jornalismo impresso. A minha entrada no jornalismo econômico se deu quando eu comecei a trabalhar na Gazeta Mercantil, né? E isso em 2000, no início de 2002. Foi quando realmente eu entrei nesse universo. Eu não tinha a menor experiência na área. Assim, logo que eu me formei em Bauru ainda, né? Na USP de Bauru, Uhum. eu cheguei a estagiar no jornal local, mas eu fazia matérias gerais, Geral, né? né? Ali, Uhum. bairros, enfim. Não tinha feito nenhuma matéria de jornalismo econômico. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar na Gazeta Mercantil, então eu tive que entrar nesse universo. O curioso foi que a primeira editoria que eu cheguei, na Gazeta Mercantil, era uma editoria que tratava de saneamento e meio ambiente, Poxa. né? Na Uhum. época, sob a coordenação do Antony de Cristo, um jornalista muito experiente, Uhum. né? Lembro dele. Dessa época, que foi meu primeiro grande mestre aí.
E aí eu também me deparei com um universo completamente novo, que anos depois viria a se chamar a questão da sustentabilidade, do ESG, né, que é uma sigla que está muito em voga, que seria as questões sociais, ambientais e de governança aplicado ao dia a dia das empresas. Então, eu caí num universo do jornalismo econômico mais conectado com essa questão socioambiental, o que para mim foi uma dupla novidade na época. Eu não tinha, assim, eu gostava da área ambiental, mas eu não tinha, enfim, gostava como pessoa, né? Eu sempre gostei de natureza, enfim, mas não tinha me preparado para atuar nisso. Então, foi um aprendizado muito no dia a dia ali da redação. Eu lembro que eu comecei a lidar com temas como marco regulatório do saneamento básico, créditos de carbono, que era uma discussão que começava a acontecer. Então, era uma questão de conciliar essa cobertura do jornalismo econômico com essa cobertura da sustentabilidade que estava emergindo. E foi um aprendizado realmente muito na prática, assim, de me debruçar sobre os temas. Cada entrevista que eu fazia com algum especialista era um universo novo que se descortinava. Então, eu diria que eu entrei no jornalismo econômico bem ali na raça. Aí eu trabalhei por cerca de 2 anos na Gazeta Mercantil, o jornal já estava numa crise, assim, talvez os alunos não saibam, mas era o mais importante jornal de economia e negócios do Brasil, que infelizmente veio a falir, né, pela má gestão ali, e quando eu trabalhei ele já estava ali realmente num processo muito complicado, até que eu recebi um Mas convite. tinha um prestígio enorme, né, naquela época, né? Tinha um prestígio enorme, enfim, Uhum, que acabou sendo suplantado pelo valor econômico, perfeito. né, que estava nascendo naquele momento e hoje é o principal jornal de economia. Então, eu acompanhei bem esse processo também, né, da escola que foi a Gazeta Mercantil para esses jornalistas que depois fundaram o Valor Econômico. E então eu fiquei por 2 anos na Gazeta Mercantil cobrindo esses temas, né, do universo econômico e da sustentabilidade. E depois eu fui para o Estadão, a convite de outra grande jornalista, que foi a Nair Suzuki, que foi editar o caderno de Economia e Negócios no Estadão, né? E eu fui como parte da equipe, com o desafio de continuar acompanhando esses temas de sustentabilidade, que, enfim, não tinha esse nome na época, isso começo dos anos 2000 ali, falava assim, cidadania corporativa, boas práticas corporativas, essa questão ambiental meio acoplada, mas aí eu entrei também numa cobertura de macroeconomia e microeconomia, né, de negócios também, então eu fazia um pouco de tudo, e fiquei no Estadão por 8 anos, cobrindo aí temas variados da economia e dos negócios. Também foi uma grande escola, aprendi a olhar indicadores econômicos, inflação, desemprego, enfim. Então, eu cobri macroeconomia, cobri negócios e continuei acompanhando esses temas de sustentabilidade e meio ambiente. Então, foi realmente 2 grandes escolas, eu diria, Gazeta Mercantil e Estadão. Uhum. E é interessante esse período todo, né, que você escreveu para a gente, porque foi um período que você foi se consolidando na área, né? Então, eu já te conheço há bastante tempo, você ganhou prêmios, inclusive, quer dizer, teve todo um processo. Quando você sentiu que tinha achado esse caminho e tinha se identificado com ele, você, por exemplo, pensou em fazer cursos, pensou em buscar um a mais para ir se especializando cada vez mais, ou isso veio do próprio processo do dia a dia da redação? Eu acho que eu te apresentei, falei de pós que você fez. Como foi esse processo de querer, de sentir que esse era o caminho que você queria e buscar esse a mais, né, para se especializar cada vez mais nessa área? Sim, houve uma busca. O que aconteceu foi que com essa cobertura, porque assim, eu posso dizer que eu fui uma das primeiras jornalistas do Brasil a fazer esse link entre economia e meio ambiente, um tema que depois, que hoje já é mais natural, hoje você tem aí um monte de, né, você tem uma cobertura que já olha com esse viés, mas quando eu comecei, quase 20 anos atrás, as pessoas não faziam muita associação, né? O que meio ambiente tem a ver com economia? E tem tudo, né? Porque o meio ambiente é a base da economia, porque é o meio ambiente que fornece os recursos naturais para que a economia, né, sirva as pessoas.
mas não havia esse link tão claro. Então, eu fui uma das primeiras jornalistas a realmente fazer esse link, né? E isso acabou me dando muita visibilidade até hoje, né? Depois eu vou falar um pouquinho de como eu trabalho, mas até hoje, né, eu sou procurada por ser uma das jornalistas que consegue ter essa visão acoplada, né, das questões ambientais e das questões de economia. Então, nesse processo de produzir as matérias mesmo, eu ganhei alguns prêmios, como você mencionou. Um deles foi o Prêmio Ethos, que era conferido pelo Instituto Ethos, que é uma organização não governamental que dissemina esses conceitos de ESG, né, sociais, ambientais e de governança para as empresas. E eles tinham uma premiação e eu ganhei por 2 anos esse prêmio e em um dos anos eu fui fazer justamente um curso de especialização no Schumacher College por conta desse prêmio, né? E aí lá eu me aprofundei, realmente foi um curso rápido de menos de um mês, mas foi uma imersão nesses conceitos de economia verde, economia ambiental. Isso foi em 2008 que eu pude trazer essa bagagem para eu me especializar ainda mais, né, para ter ainda mais esse olhar da economia ambiental, né? Eu cheguei a fazer realmente muitas matérias sobre isso, trouxe o tema para discussão. Hoje ele está um pouco mais disseminado. E logo depois eu fiz essa pós-graduação na Fundação Dom Cabral, também em gestão para sustentabilidade, que também foi uma pós que me ajudou a olhar pelo lado da gestão, como é que as empresas, né, fazem para incorporar isso nas suas administrações. Então, foi uma pós aí com uma pegada mais do dia a dia para entender como é que as empresas se relacionam com o tema. O que me ajudou numa outra frente de trabalho que eu abri depois, que é essa questão de fazer conteúdo para empresas e organizações. Conteúdo relacionado à sustentabilidade, que é uma frente que eu atuo também, além das matérias para veículos, eu também produzo esse tipo de conteúdo, que inclui relatórios de sustentabilidade, publicações, enfim. Então, foi um caminho que acabou me abrindo essas portas, né? Então, foi bem interessante. E essa parte que você falou no final né, da geração de conteúdo, depois eu vou querer voltar nela um pouquinho. Como são 2 frentes interessantes, vamos tentar explorar uma por vez. Eu queria, Andréia, aproveitar a sua fala desse ciclo todo para pedir um pouco da sua visão, da evolução do jornalismo. Depois a gente vai falar um pouco da sua rotina na sequência, mas para aproveitar esse momento, porque você falou aí desses anos todos, das 2 escolas, né, nas quais você começou, chegando até no seu momento atual. Como você vê a evolução do jornalismo econômico nesses anos todos, né? Porque você falou muito naturalmente dessa evolução dos conceitos, de cada vez mais especialistas. Sim. E geração de conteúdo, mas como que chegamos nisso? Como você vê essa evolução até chegarmos no momento que estamos agora? Essa evolução passa muito pelos meios, né? Eu brinco que quando eu comecei, eu era uma repórter de jornal impresso. Com o tempo, novas, né, digamos, novas competências tiveram que ser adicionadas. Então, você passou a produzir também matéria, né, adaptar ali para o site. Eventualmente, eu tive um blog também por um bom tempo no Estadão, onde eu tratava justamente desses temas da sustentabilidade. Então, assim, eu vejo que o jornalismo econômico agregou novos temas. Esse tema da sustentabilidade é um deles, né? E houve uma transformação para o digital muito forte, que pegou a gente ali bem no meio do processo, né? Então, se antes você escrevia para o veículo, para o jornal impresso, de repente você passou a ter que adaptar para outras linguagens, até podcast, eventualmente, né? A gente fazia, assim, mandava flashes, o pessoal montava o podcast. Então, assim, mudou nesse sentido. Eu acho que os temas do jornalismo econômico ficaram mais diversificados, né? Eu vejo isso, por exemplo, pelo o Valor Econômico, né? Que é um jornal que eu sou colaboradora hoje. Né, faz 10 anos que eu colaboro com o Valor, praticamente, né, depois que eu saí do Estadão, enfim. E então, assim, eu vejo uma diversificação dos temas muito grande. Assim, o Valor produz suplementos, revistas sobre os temas mais abrangentes, né, setorialmente ali. Então, assim, o jornalismo econômico ele sempre teve essa especificidade da setorização, né? Então, assim, na Gazeta mesmo a gente tinha os setoristas, né? O Valor ainda mantém essa estrutura. Né? Então, os jornais especializados, eles têm o setorista que cobre energia, o setorista que cobre o varejo. Isso se mantém nos jornais especializados, como é o caso
do Valor Econômico. Na mídia geral, a economia ali, a equipe de economia, ela trabalha com os temas de forma variada. Então, a figura do setorista meio que acabou. Quando nos jornais, nos grandes jornais, né, como Globo, Folha, Estadão, você até tem um jornalista ali que acompanha mais um setor, mas o setorista ali, que praticamente só faz matéria sobre aquilo, é uma figura que acabou, né? Então, assim, aí todo mundo tem que meio que se virar com os temas. Eu acho que isso trouxe uma perda, né? Porque isso vem a reboque também da questão dos veículos terem ficado menores, as redações menores, né? Então, nesse sentido, o jornalismo econômico eu acho que foi prejudicado. Por outro lado, a gente tem essa questão dos temas estarem mais diversificados. Então, eu vejo esse movimento meio duplo, né? Por um lado, você perde o setorista, por outro lado, você diversifica. Então, mas eu também tenho uma crítica ainda a fazer, que é algo que eu acompanhei principalmente no Estadão, que, assim, há uma falta de vontade de se traduzir os jargões econômicos. Esse é um ponto que, assim... Não superamos isso ainda? É porque é Não engraçado pensar que isso está nos livros clássicos de jornalismo econômico, quer dizer, continuamos com esse ainda problema. é um apego muito grande àquela linguagem hermética. Eu acho que alguns veículos têm melhorado nesse quesito. Eu diria que a Folha, né, faz um esforço maior para traduzir ali, mas eu ainda vejo ali uma linguagem muito hermética, uma dificuldade de apresentar esses conceitos de uma forma mais clara, né? Então, eu acho que é um ponto que não evoluímos em outros, mas nesse não, né? Você Então, acha que ainda esse é um tem dos uma maiores tendência... desafios? Desculpa, a gente... Eu acho que sim. É um dos maiores desafios para o jornalismo econômico ainda, Eu acho superar que sim. esse hermetismo? Superar isso, talvez agora com o rejuvenescimento das redações, né? Que hoje as redações são mais jovens, porque, assim, eu sou de uma geração que trabalhei ali com os velhos jornalistas econômicos de guerra, né? Figuras, geralmente, homens ali, acima dos seus 50 anos, que meio que dominavam a forma de cobrir. Eu acho que hoje isso já está um pouco mais maleável. Tem mais mulheres hoje no jornalismo econômico? Tem mais Você acha mulheres. Que equilibrou? Eu acho que equilibrou mais. Ainda que na minha trajetória eu via que as redações, né, principalmente a Gazeta Mercantil, eram até equilibradas. Você tinha muitas repórteres mulheres, você tinha menos mulheres em posições de chefia, mas eu acho que isso equilibrou com o tempo também. Tanto que eu tive várias chefes mulheres, enfim. Mas eu acho que com o rejuvenescimento das redações, talvez essa tendência de não traduzir os jargões da economia vá caindo. Eu acredito que sim, né? Porque realmente não dá para, né, você manter aquele formato de cobertura tão hermético, né? A linguagem tão hermética, você tem que traduzir E o isso. mundo hoje é muito mais dinâmico também, né? A tendência cada vez maior, você já começou a contar para a gente um pouco do seu trabalho como colaboradora. Eu queria até aproveitar essa deixa para perguntar um pouquinho como é a sua rotina, como é ser uma jornalista econômica com o seu perfil. Eu acho até uma chance de você contar um pouquinho, que eu acho que os alunos vão gostar de saber da forma como você trabalha, quer dizer, uma pessoa que já fazia, dando um spoiler aqui, home office antes da pandemia. Como que é a sua rotina, Andréia? Conta um pouquinho para a gente como é esse novo perfil jornalístico que está cada vez mais forte, mais comum no mercado. Mas você também nisso foi pioneira, diria. Eu peguei uma fase de, digamos assim, desmistificar o home office, né? Porque em redação sempre foi um mito mesmo. Eu trabalho como home office há 10 anos já. Esse ano completou 10 anos, tanto que quando veio a pandemia e as redações esvaziaram, e as pessoas, meu Deus, como é que se trabalha em casa? Eu falo, gente, trabalhando. Trabalhando. Né? Então, foi até engraçado ver as aflições dos colegas que sempre trabalharam em redação, porque eu saí do Estadão em 2011, e a partir daí eu comecei minha trajetória como jornalista autônoma. Aí eu tive uma passagem de 6 meses pela Folha, né, trabalhando na Folha também, e depois eu me tornei colaboradora. Então, hoje eu escrevo os principais veículos dos maiores, é a Folha e o Valor Econômico, e eu trabalho de casa há 10 anos, eu colaboro principalmente com suplementos e as revistas do Valor, né? Que o Valor divide dessa forma: o factual, o hard news é coberto pela equipe da redação,
e os jornalistas contratados e os suplementos e revistas que são especiais, né? Os especiais basicamente são feitos por jornalistas freelancers. Eu sou parte dessa equipe, que é uma equipe ali de pessoas, é praticamente uma equipe fixa, porque são, né, são jornalistas ali de confiança do veículo Porque que tem isso também, né? colaboram Você com ganhou um frequência. espaço de confiança, quer dizer, os editores sabem Sim. que por mais que você não esteja na redação, você é comprometida com o que você está fazendo, vai entregar, então tem isso também, né? É Sim, um as nome que você entregas, tem. né? Aham. E com a Folha eu faço bastante sobre empreendedorismo e inovação, né? Eu sou colaboradora regular também do caderno de micro, pequenas e médias empresas, Legal. que cobre aí boa parte de empreendedorismo, inovação, startups, né? Então, essa frente aí um pouco mais moderna de cobertura eu tenho feito Uhum. bastante, além dos temas vinculados à sustentabilidade também. Eu também Sendo acompanho pela Folha. e sendo uma colaboradora que trabalha externamente às redações, né, trabalhando remoto, como é a apuração? Você trabalha de apuração também, isso, porque assim, a apuração já tem uma demanda muito grande de deslocamentos, Sim. custos, como que é isso no seu caso? Como que você faz o seu trabalho, né? Que é um trabalho Uhum. reconhecido, como que é esse processo? Você é também muito pela internet, telefone, ou tem ainda muito de ir aos locais, ou nessa área não é necessário? Até antes da pandemia eu ainda tinha uma rotina de ir aos locais, eventualmente fazer entrevistas presencialmente. Com a pandemia tudo ficou muito mais remoto mesmo, né? Tanto que eu acabei saindo de São Paulo por conta desse motivo. Hoje eu moro no litoral norte de São Paulo, então eu pude sair de São Paulo justamente pela especificidade do trabalho remoto. Mas a apuração, ela não difere muito, assim, a gente agregou novas tecnologias, como essas plataformas Zoom, Meeting, Tudo, né? enfim, que Até o possibilitam fazer WhatsApp, as entrevistas. provavelmente, né? Sim, então, assim, boa parte das entrevistas que eu fazia presencialmente, hoje a gente faz pelas plataformas, muita apuração por telefone, né? E o WhatsApp, por consequência, muitas vezes a apuração pelo WhatsApp é assim: você tem ali uma fonte, você manda o WhatsApp falando, preciso falar sobre isso, aí às vezes a fonte devolve um áudio já com o tema, e aí, se Uhum. você tem dúvida, você complementa, mas ali já manda o áudio, né, com aquilo contemplado, você usa na matéria ali as informações. Então, todas essas ferramentas fazem parte da apuração, Legal. né? E, eventualmente, quando precisa, a gente vai até as pessoas. Com a pandemia, menos, né? Mas, assim, é basicamente a apuração por telefone, por e-mail, eventualmente, né, a gente apura por e-mail, aciona as assessorias de imprensa, né, que a gente Uhum. precisa ouvir por e-mail e telefone. Então, eu acho que assim a apuração é plenamente possível nesse formato. É claro que assim, em alguns casos você tem que ir para a rua, né? Quando eu trabalhava na redação, era muito comum a gente ir para a rua para sentir né, a coisa. Por exemplo, você vai cobrir uma fila ali do emprego, né? Aí você ouve as pessoas ali na fila. Então, assim, esse formato hoje não está sendo possível, mas eu acredito que ele vai voltar a ser possível quando as coisas se reorganizarem aí no pós-pandemia, né? Mas, assim, é plenamente possível você ter uma boa rotina de apuração dentro do seu home office, assim, eu não Uhum. vejo nenhum prejuízo, até porque hoje todo mundo está trabalhando assim mesmo. Uhum. Eu acho que deixou de ser um tabu, concordo com você. Deixou de ser um tabu, com Aham. certeza, porque antes havia um tabu, as Nossa. redações sempre foram Na área de muito. educação também, viu? Sim, não, as redações eram muito refratárias a deixar os repórteres trabalharem de casa. A pandemia que quebrou isso, daí, porque assim, Perfeito. veio a pandemia, o isolamento social, todos os jornais mandaram as equipes para casa, voltaram, hoje está um modelo misto, eu diria, Uhum. né, tá algumas funções as pessoas estão desempenhando da própria redação, mas boa parte dos repórteres está em casa ainda. Perfeito. Aproveitando, né, que estava falando aí dessa rotina, falou de assessoria, falou um pouco também ao longo da sua fala aí até agora, bastante sobre a questão de trabalhar com setores, né? Trabalhar com setores implica em conhecer pessoas e lidar com elas várias vezes. As fontes, é difícil uma fonte uma única vez, às vezes depende de especialistas.
tem aquele especialista que você acaba falando mais vezes. Como que para você, como é o seu trabalho do ponto de vista ético? O que você acha que é importante levar em conta por trabalhar remota, por lidar, às vezes, muitas vezes com mesmas fontes, com as mesmas assessorias? O que você dá o que você traz da sua experiência? Até deixo aqui de dicas para os meus alunos sobre esse assunto da parte da ética do jornalismo econômico. Uhum. Eu acho que essa parte da ética não muda com as novo cenário digital aí. Eu acho que continua, porque o processo de fazer fontes, ele é um processo de relacionamento. Vai ter aquelas pessoas que você vai ouvir com mais frequência, porque realmente você criou um relacionamento, elas vão te contar de coisas que estão acontecendo, então esse é um processo. Então, eu acho que hoje esse processo de fazer fonte segue no formato digital, né? Para o jornalista, ele vai continuar usando aí, né? Acessando as pessoas nesses formatos. E a questão ética, eu acho que não difere no jornalismo econômico ou no não econômico. Eu acho que a ética jornalística, ela perpassa independente da setorialização. Então, assim, você não divulgar nenhuma informação sem antes checar, né? É o básico, sem antes realmente checar, ver se aquilo é verídico, você não quebrar embargos, eventualmente você tem estudos que são lançados e se você quebra o embargo, você prejudica outros jornalistas. Então, eu acho que a questão ética é basicamente ouvir os dois lados, sempre ouvir o contraditório aí, quando for preciso, checagem de dados, que precisa ser muito forte, ainda mais nesse contexto que, né, hoje tem essa guerra de narrativas em vários aspectos, então a checagem dos fatos se tornou ainda mais imprescindível nesse momento. Então, eu diria que assim é isso, não difere, né, o jornalismo econômico do jornalismo como um todo, né, os mesmos princípios éticos que movem o jornalista, né, de qualquer área, vale o mesmo para o jornalismo econômico. Porque, por exemplo, você como autônoma, né, tem as colaborações mais regulares, mas às vezes surgem oportunidades, uma empresa pode procurar. Você vê nesse sentido de oportunidades quando envolvem conteúdos para empresas, você tem alguma preocupação que você acha que tem que levar em conta por causa do seu trabalho com redação ainda? Ou isso não acontece, não procede para você? Não, eu procuro separar bem, Anderson, porque, por exemplo, se eu estou prestando serviço de fazendo conteúdo para alguma empresa, eu não vou procurar essa empresa nas minhas próximas matérias até eu concluir esse trabalho. É um cuidado que eu tomo. Por exemplo, então eu estou produzindo, eu já fiz, por exemplo, relatório de sustentabilidade, vamos dizer, para o Sírio-Libanês, para o Hospital Sírio-Libanês. Que é um caso real, né, inclusive. Né? Isso. Porque depois eu ia até te perguntar, mesmo para pedir uns exemplos reais, então a gente já começa a inserir na nossa fala. Então, esse é um exemplo. Tá. A minha sorte é que eu não sou uma jornalista da área de saúde, então dificilmente o Sírio seria a fonte para mim no meu dia a dia. Eu já escrevi sobre saúde, mas é mais exceção que regra. Mas se eu escrevesse sobre o tema, eu teria o cuidado de não abordar ali essa empresa pelo período que eu estivesse prestando o serviço para eles. Perfeito. Então, eu acho que esse é um dos cuidados para não configurar um conflito de interesses mesmo, né? Para alguém falar, você está prestando serviço para tal empresa e você está fazendo matéria com eles, tem algum, para não ter essa dúvida pairando, sabe? Então, eu tomo esse tipo de cuidado. Outro cuidado que eu tomo nesse sentido é também quando... Me fugiu, desculpa. Não, sem problema. Eu estava dando exemplo do Sírio, né? De coisas no Isso, fazer, foi um exemplo. Eu já trabalhei bastante com organizações não governamentais também, né? Bancos, enfim. Banco é uma coisa bem complicada. Porque, assim, tem muita confidencialidade. Então, assim, você tem que ter muito cuidado com isso também, quando você está trabalhando com empresa. Então, realmente, você não pode usar aquelas informações ali. Né? Seu papel então, não assim, o seu papel é muito claro, importante. Né? Perfeito. Exatamente. Então, você tem que realmente se comprometer. Nem sempre isso é por contrato, né? Mas, assim, você tem que se comprometer consigo mesma a separar muito bem as coisas. Mas a sorte é que quando eu pego algum trabalho mais demandante, assim, de mais de fôlego com empresas, como um relatório, por exemplo, eu fico, às vezes, um período sem fazer matérias para veículos, até por falta de tempo ali mesmo, que aí eu abraço o projeto, fico ali já aconteceu de ficar 2 ou 3 meses com um projeto só.
E aí é um mecanismo de separar as coisas também. Mas eu acho que é muito importante você não confundir, não querer usar a informação privilegiada ali para Uhum. não gerar nenhum questionamento depois, que pode ser prejudicial. Não, e eu acho que o que é legal colocar, né, porque a questão da ética, ela também está ligada à sua imagem como profissional, quer dizer, está aí há Sim, 10 anos como autônoma, tendo parcerias muito regulares e muitos projetos que vão surgindo, porque você tem um nome no mercado, as pessoas sabem da qualidade do seu trabalho, da sua postura ética. Então, quer dizer, eu acho que a questão da ética, às vezes os alunos veem como uma coisa de escola, né, de universidade. Não, é uma questão da sim, nossa não, é. prática e que faz a nossa imagem no mercado, né? Sim, completamente. É uma questão de reputação e imagem, Legal, reputação, ótima porque palavra, isso mesmo. Uhum, é, perfeito. existem casos de jornalistas que perderam a credibilidade por conta de algum Uhum, deslize ético. E eu sou perfeito. muito tranquila em dizer que, assim, se eu tenho um fluxo constante de trabalho, né, desde que eu me tornei uma jornalista autônoma, é por conta realmente de ter essa credibilidade assegurada. Né? Então, nesse sentido, realmente a ética faz muita diferença. Eu sei que a minha ética profissional e a minha competência também é o que alimenta o meu fluxo de Uhum, trabalho. Se eu legal. romper com isso em algum momento, aí eu não vou conseguir trabalhar da mesma forma, né? Tá. André, eu tenho uma última pergunta que eu queria fazer, mas antes de falar dela, queria até te abrir um pouquinho. Você deu o exemplo aí do trabalho que você desenvolveu para o Sírio, que eu acho que é bem interessante para os alunos ver as possibilidades. Aí falou um pouco das suas experiências. Eu queria, se possível, que você destacasse alguns trabalhos que você, né, tem orgulho de ter feito, eu acho que foram relevantes, o que você ganhou o prêmio Ethos, o livro. Eu acho que é legal contar um pouquinho, porque aí também os alunos ficarem curiosos, podem até de repente, alguns desses estão pelo Google, consegue achar. Se você puder falar um pouquinho, quiser falar um pouquinho disso antes da Sim. gente ir para a pergunta final aqui da nossa conversa. Então, os meus prêmios, a maior parte eu ganhei pelo trabalho em redação mesmo. Os prêmios Uhum, Etos foram com o Estadão. Já ganhei prêmio pelo Valor, o prêmio HSBC, que era sobre matérias sobre água, né? Água, recursos hídricos, saneamento. De trabalhos corporativos, eu fiz alguns relatórios de sustentabilidade, que são uhum, trabalhos robustos, aí você fica meses trabalhando. Então, eu fiz para o Sírio Libanês, fiz para a ONG WWF, fiz para a Daimler, que é uma confecção de Santa Catarina. Então, tem alguns que são interessantes. e vai te gerando um portfólio, né? Depois que você faz um, você tem um portfólio que pode te gerar outras oportunidades, né? É interessante isso. Gera um portfólio. Aliás, é um nicho que está bem carente de profissionais, Olha que porque eu recebo interessante. muita demanda de relatório que eu não consigo abraçar, porque eu também quero continuar na mídia, né? Então, assim, muitos Uhum, jornalistas migram para essa área e deixam de fazer matérias para veículos. Eu já prefiro manter uma presença em veículos, porque a velha máxima de quem não é visto não é lembrado, né? Então, eu gosto de uhum, manter meu nome em circulação, por isso que eu tento conciliar aí os trabalhos, né, mais de comunicação corporativa, institucional, com o jornalismo mesmo de veículos. perfeito. Mas assim, há uma carência de profissionais que se Uhum. debrucem sobre esse tipo de conteúdo, né? É muito engraçado que às vezes eu recebo demandas, tento indicar colegas, mas os colegas já estão com outras frentes, Uhum. né? Então, para quem quiser enveredar por esse caminho, é interessante, né? Isso, então, Você. olha que interessante. Isso já me permite até colocar para você o que eu estou chamando aqui de última questão, assim, uma questão, porque a gente falou um pouquinho da sua trajetória, um pouco da rotina no presente, e falar um pouquinho de tendência e dicas para os futuros profissionais, né? Você já acabou começando a dar um aí dessa área que é aquecida, que é interessante, e poucos profissionais, né? Como que você Sim. imagina essa nossa profissão, principalmente a área de jornalismo econômico daqui pós-pandemia? E o que você deixa de dica para esses alunos, né, que estão aí, que alguns... É engraçado porque é muito raro, viu, Andréia? Assim, no fim de curso, como é o caso do jornalismo econômico, onde é uma aula de 7º semestre, né? E pego muitos orientandos, é muito raro o aluno falar, quero fazer jornalismo econômico, né? Parece que é muito por acaso, as pessoas vão caindo, a minha história, a sua história, enfim. Mas o que você Sim. deixa de dica para quem já sabe que é esse caminho? Como que você está vendo a evolução da nossa profissão pós-pandemia? Eu queria aproveitar um pouquinho no fim dessa nossa conversa e trazer um pouco dessa sua experiência aqui para deixar para os Sim. alunos também, por favor.
Eu acho que para quem já sabe que quer enveredar pelo jornalismo econômico, eu acho que é fundamental, primeiro, ler, ler a respeito, ler os jornais, acompanhar realmente a economia nos veículos, né? Eu acho que para não cair totalmente cru, né? Se familiarizar com indicadores, eu acho que de repente um curso básico de jornalismo econômico é interessante. Eu lembro que algumas instituições tinham, a FAP tinha um curso Sim, interessante é voltado verdade. para E as jornalistas. instituições financeiras tinham vários, eu não sei como é hoje. Eu Sim, cheguei a sim, fazer eu alguns acho que na ainda tem, tinha BNF, um da Bolsa que da era bem Bolsa, famoso, eu cheguei a então eu fazer acho que é alguns desses. válido procurar esses cursos, procurar essa Aham. formação. Eu conheço até jornalistas econômicos que foram fazer uma faculdade de economia, né? Se Uhum. for o seu caso de realmente querer se aprofundar, pode ser um caminho também, né? Uma segunda graduação, mas eu acho que buscar cursos no mercado, né? De Uhum. menor duração pode ser interessante, talvez uma pós-graduação também. Então, eu acho que são caminhos interessantes. Buscar essa formação, porque, assim, no exercício do jornalismo econômico, a formação é na garra ali, né? No fazer as matérias, né? Então, se você pudesse munir o máximo de informação antes de entrar nessa seara, eu acho bacana. Acho que é uma dica, assim, eu não tive tanta formação, mas fez falta. Então, foi uma formação muito ali na unha, né? De ir Uhum. atrás, aprender a fazer fazendo, né? Mas se o aluno puder buscar uma formação complementar, eu acho bem útil. E aí, de tendências para o pós-pandemia, eu até acessei um relatório anual do Instituto Reuters e Uhum. da Universidade de Oxford, que anualmente eles mapeiam aí tendências para o mundo das comunicações. E esse ano eles lançaram, né, um material falando um pouco sobre o pós-pandemia, que enumera algumas tendências interessantes. Eu vou compartilhar aqui com os alunos. Uma Uhum. delas é estar atento à inteligência artificial, que chegou Verdade. para ficar, né? Aí você vê já a inteligência artificial já é usada nas redações, você tem programas que fazem título de matéria, enfim, hoje os jornais já Uhum. usam esses programas, e até para mapear tendências ali né, aquela coisa da nuvem de palavras, os temas que estão sendo mais acessados. Então, a inteligência artificial é um caminho, acho que para os jornalistas que gostam dessa área mais tecnológica é importante observar isso, né? Porque realmente a inteligência artificial está entrando no jornalismo. Essa questão o mesmo relatório traz a volta do contato cara a cara Uhum. como uma tendência pós-pandemia. Então, a Ah, gente que vai sonho. voltar, é Aham. bem interessante, vai voltar a querer fazer matérias pessoalmente, ir para a rua, vai ser uma tendência que vai voltar, porque até esse relatório traz a fadiga do Zoom, né, que Nossa, as pessoas verdade. Uhum. já estão cansadas de fazer tudo virtualmente. Então, num contexto pós-pandemia, com as pessoas vacinadas, provavelmente a gente vai ter aí um fazer jornalístico mais presencial mesmo, acoplado com o online, né? Outra tendência interessante é a questão do áudio, do podcast, que também já está muito forte, mas vai continuar. Hoje, os principais veículos têm podcasts nas plataformas, né? No Spotify, enfim. Então, assim, o fazer áudio vai estar em alta, mais até do que o vídeo. O vídeo já é uma tendência que está um pouquinho né, já foi um pouco saturado. Então, o áudio deve ser a bola da vez, segundo esse relatório, né, do Instituto Reuters. E outra tendência interessante que ele traz é o jornalismo orientado para fatos e explicações, Que que é você interessante. realmente contextualizar. Isso no jornalismo econômico eu acho fantástico, porque assim o jornalismo econômico tradicional ele dá ali a inflação, o índice cresceu, enfim, você trazer ali matérias de contexto, o que isso influencia na vida das pessoas, mais do que nunca é algo que vai ser demandado, até Uhum. porque para combater essa questão das fake news, né? Então, se o Perfeito. jornalismo mais explicativo ele vai ser cada vez mais demandado para realmente você combater essa guerra de Uhum. narrativas aí. Então, é uma tendência interessante que esse relatório traz.
Depois posso até compartilhar o link aqui Seria do legal. relatório. Acho que é interessante se depois deixar essa dica para os É, alunos. Como é o nome do relatório? Porque aí eu acho que também o pessoal consegue parar o vídeo e pegar o nome. Você consegue falar para a gente aí? é o relatório anual do Instituto Reuters sobre os desafios da comunicação. Legal, legal. Então tá. Tem o nome em inglês aqui, mas basicamente é isso. É um relatório anual que eles fazem. Então, é isso. Eu achei muito interessante eles trazerem essa coisa que, apesar de toda a digitalização, o jornalismo, né, cara a cara, o jornalismo que contextualiza vão voltar a ter uma grande importância. O que é interessantíssimo, né? Porque a gente estava falando há pouco sobre essa dificuldade do jornalismo econômico ainda em falar simples, quer dizer, Em contextualizar tem a ver também traduzir, com né? traduzir, com colocar em termos que as pessoas entendam, porque as questões econômicas, elas impactam a vida de todo mundo. Saiba você, entenda você ou não o que é economia, você vai ser Sim. impactado por ela, né? Então, eu acho que é bem interessante e muito desafiador para profissionais da área. Mas você, assim, tentando finalizar a nossa conversa, até por causa dessa coisa da saturação do vídeo, que você já comentou, né? A ideia era fazer uma conversa bem rápida. A minha experiência, claro que o papel meu aqui é te entrevistar, mas, enfim, compartilhando um pouquinho nessa reta final, é que a profissão, né, o ser jornalista econômico exige, mas é muito gratificante. Como que você define para você essa sua trajetória toda nessa área de economia, negócios, empresas? Eu acho muito gratificante. E para você, Andréia, como que é pensar nessa carreira incrível que você desenvolveu na área? Não, com certeza é muito gratificante, porque é como a gente falou no comecinho, quase ninguém quer ir para essa área, mas quando você está nela, você percebe que a economia está na vida da gente. Enfim, a economia a vida é pautada, né, por decisões econômicas, né? Então eu acho gratificante quando você percebe que realmente você está entendendo um pouco mais sobre o assunto e fazendo entender um pouco mais sobre o assunto, né? Desmistificar realmente essa ideia de que o jornalismo econômico é chato, maçante, né? Acho que o desafio e a satisfação é realmente mostrar para as pessoas que você pode escrever textos agradáveis sobre economia, você não precisa ser ateu ou economês, você pode trazer ali uma humanização mesmo das matérias, enfim. Então, eu acho gratificante, assim, acho que a carreira que eu acabei construindo foi muito nessa direção de tentar trazer um jornalismo econômico aí conectado às demandas sociais, ambientais do mundo que a gente vive. E eu fico feliz de ver que esses temas realmente emergiram, né? Hoje, principais jornais trazem a sigla ESG, né? Que é o inglês para o ambiental, social e governança, que é um tema que não é novo, mas agora ele está em todo lugar. Você tem veículos fazendo especiais sobre isso, podcast sobre isso, a Exame tem, a Folha tem, então, mas são temas que lá atrás, em 2005, eu já acompanhava, então, assim, hoje é interessante ver a evolução de alguns temas, né, esse é um exemplo, né, as questões socioambientais entraram com força no jornalismo econômico e é uma satisfação, né, ver que eu ajudei a abrir essa estrada aí, quando era mato. Quando tudo era mato, ótimo. Quando tudo era mato. Andréia, muito obrigado pelo incrível depoimento, acho que os alunos vão gostar bastante. É que a Que gente legal. fala teoricamente, mas é sempre muito mais legal quando a gente pode contar uma história real, né? Então, agradeço muitíssimo a sua gentileza em trocar trocar um tempinho aqui com a gente, trocar essa ideia, colocar um pouco da sua Prazer experiência, foi meu. e que em outras oportunidades a gente possa se encontrar pessoalmente, né? Porque, como Sim. você bem falou, né, as pessoas estão um pouco saturadas de vídeo, mas os vídeos, a comunicação, as mídias em geral facilitam a nossa vida. Então, que bom que elas existem, né? Opa, Sucesso ainda para você na bem. sua carreira e muito obrigado por essa conversa incrível que tivemos. Eu que agradeço a oportunidade, Anderson. Espero que eu consiga, de alguma forma, minha trajetória consiga inspirar aí os jornalistas econômicos do futuro. Não Não tenho a tenham menor dúvida. medo do jornalismo econômico. É isso aí, André. Ele é Maravilhoso. legal. Ele é legal e não ter medo. Muito legal. Muito obrigado. E a gente encerra então por aqui essa conversa. Até mais, André. Até uma próxima oportunidade. Tchau, Até tchau. mais. Um beijo. Um beijo.